Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que nesta noite, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Deus está falando conosco, aleluia, Jesus, glória ao teu nome, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Seja bendito o teu nome para sempre, Senhor. Honrado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus continua falando, Senhor. Oh, Pai querido. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Você aí da sua casa, aplauda esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que fala conosco, com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o coral feminino. Muito linda a apresentação, fantástica. Muito gostoso de estar aqui com vocês. Parabenizar a todas as mães, por esse dia tão especial. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça as vossas mãos, que Deus as renove a cada dia. Que o seu dia das mães continue sendo ainda mais abençoado com a palavra que o Senhor trará ao teu coração nesta noite. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem aí no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo aqui uma história, vou estar falando de uma das mulheres abençoadas pelo Senhor, e a Bíblia relata ela aqui com tanta propriedade. Seu filho escreveu muito sobre a sua mãe, num livro aqui de Samuel. E Samuel relata os atos, as atitudes da sua mãe, a postura da sua mãe diante do Senhor. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra mulher se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes no Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor.
e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à minha humilhação, à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana assim engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, Deus eterno, diante dessa palavra poderosa, aqui nesta noite, Senhor, nós nos prostramos, Senhor, nós nos dobramos, Senhor, diante da tua potente e grandiosa voz. Venha em nome de Jesus falar aqui aos nossos corações. Venha em nome de Jesus falar nos corações dos nossos amados que estão nos assistindo agora. Que o teu Espírito, ó Senhor, que o teu Espírito entre em cada casa nesta noite. Que o teu Espírito entre em cada lar, em cada localidade. E que o teu Espírito Santo faça uma obra na nossa vida, Senhor. Nós apresentamos a tua palavra diante de ti. E lhe pedimos que nesta noite, pelo santo nome de Jesus, o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre uma oração eficaz. Nós vemos diante dessa história que Ana, ela é um retrato de uma mãe esperançosa em ter um filho, mas é um retrato também de uma mulher cheia de fé e com um relacionamento vivo e sincero com o Senhor. Ana, ela era uma das esposas de Eucana, naquela época, nessa ocasião, antes de Jesus. Ele poderia ter mais de uma esposa, e Ana era a esposa mais amada pelo seu marido. Porém, ela era estéril, como nós lemos, e não lhe dava filhos. Ana queria ter um filho, e todos os anos ela subia ali para Siló, junto com seu esposo, para pedir um filho ao Senhor. E lá no versículo 6 diz que o Senhor a fez estéril. Por Ana ser estéril, ela tinha alguns problemas. Naquela época, a mulher que não pudesse gerar filhos era considerada fracassada, digna de descrédito. Uma época em que não ter filhos a condenava como rejeitada de Deus. As pessoas, naqueles dias, falavam que Deus a tinha abandonado, que Deus a tinha rejeitado, que Deus a tinha excluído. E quantas vezes as pessoas nos julgam, as pessoas nos caluniam, e dizem e nos perguntam: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Senhor? Cadê? Cadê a resposta daquilo que você tanto fala? Mas nós vemos que Ana, ela continuou ali angustiada, orando ao Senhor. Lá no versículo 10 diz que com a amargura de alma, ela chorou abundantemente. Às vezes, todos nós temos que nos colocar na posição de Ana. Precisamos nos prostrar diante do Senhor
e muitas vezes chorar amargamente. Chorar grandemente diante de Deus. Se prostrar diante dele e falar com ele. Temos que separar o momento de todo o nosso tempo, da nossa vida, e clamar ao Deus Todo-Poderoso, como Ana fez. Muitas vezes o cotidiano e os afazeres da vida nos distanciam da oração poderosa que move o coração de Deus. Por anos, Ana orou, que diz que ano após ano ela subia. Ela orou, ela pediu, e ela não recebeu durante muitos anos. A sua angústia era tão grande, que ano após ano ela chorava, e deixava até de se alimentar. Eu não sei quanto tempo você tem chorado. Eu não sei aí em casa quanto tempo você tem chorado. Qual tem sido a tua situação? Qual tem sido a situação de pavor que veio ao teu coração? Parece que você tem orado e as coisas não têm acontecido. E muitas vezes o seu coração é colocado em dúvida, seu coração se entristece. Mas eu quero dizer para você nesta noite que existe um Deus poderoso, que lá Apocalipse 21 diz que o Senhor colherá todas as nossas lágrimas. O Senhor tem colhido as suas lágrimas. O Senhor tem ouvido a tua oração. Mesmo que não pareça o tempo certo, exato, nosso coração, ele é ansioso e ele deseja que as coisas aconteçam quanto antes. Mas creia que em tudo nessa vida, o Senhor tem um propósito. Tudo nessa vida, o Senhor tem um propósito. Para você que está me vendo aí, quero dizer, o Senhor tem um propósito maravilhoso na sua vida, na vida dos seus familiares. E Penina, continuando a história, uma mulher que era a rival de Ana, uma mulher que provavelmente foi levantada por Deus, e vocês vão entender no continuar da história. Penina começa a humilhar Ana, começa a mexer com as suas emoções, começa a zombar dela, dizer: Deus fez na minha vida, mas não fez na sua, Ana. Penina, ela sentia muitos ciúmes e muita inveja, porque Eucana, o esposo, amava mais Ana do que Penina. E assim, ela a maltratava. As injúrias estavam ali atormentando a vida de Ana. E esse é o tipo de muita gente que às vezes o Senhor permite entrar no nosso caminho e a gente não compreende o que está acontecendo. E nem Penina compreendia. E sabe o que ela não tinha ideia? É que Deus, o nosso Senhor, Ele não suporta ver um filho dele humilhado. Salmo 68:5 diz que Ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Quando Penina começou a perseguir Ana, sem saber, ela estava acelerando a bênção de Deus na vida de Ana. Quando seus inimigos se apresentarem diante de ti e começarem a te perseguir, saiba que o Senhor está com você e a sua bênção chegará. Deuteronômio 28, do 6 ao 7, diz assim: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Teus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o processo de Deus na tua vida. Penina novamente se levantou e fez Ana chorar naquele último ano, até deixá-la sem comer novamente, angustiada, triste. E o Senhor disse a Ana: calma, Ana, a sua bênção está chegando. Às vezes, se na vida nós não tivermos opositores, inimigos, nós não crescemos. Nós vemos Davi, como ele cresceu quando Saul começou a o perseguir,
como ele criou intimidade e experiência com o Senhor, como as lutas e as dificuldades acrescentaram algo fantástico na vida de Davi. Saul perseguia e mais ele crescia. Saul perseguia e mais o Senhor o abençoava. Saul perseguia e mais Davi era cheio do Espírito Santo. E assim é na nossa vida. Quanto mais as perseguições vêm, aquele que teme ao Senhor, ele vai para os pés do Senhor, ele chora, ele clama, ele se angustia, ele fica amargurado, mas ele sabe que ele tem um socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia. Ana sabia que tinha um socorro. E Ana fez uma oração, e aqui eu entro no cerne da nossa mensagem desta noite. Ela fez uma oração inteligente, porque ela era uma mulher muito sábia. Vou ler novamente 1 Samuel 10, 1 do 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Naquele momento, meus irmãos, Israel estava vivendo a maior crise espiritual da história. Quando o espiritual está desestabilizado, todo o resto entra em crise. Tudo que uma nação vive de crise, de pandemia, de problemas financeiros, econômicos, de problemas familiares, é porque o espiritual está desestabilizado. Israel estava em crise naqueles dias. E Deus queria um salvador para Israel. Deus queria dar um profeta para Israel. Lá em 1 Samuel 3 e 1, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naquele tempo, raramente o Senhor falava. A palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Ana pediu um filho. Deus queria dar um profeta. Percebe? Deus queria tirar Israel da crise espiritual. E ele olha entre milhares e milhares de mulheres de Israel. E ele encontra justamente ali uma que era estéril. Uma que estava dizendo assim: Senhor, se tu me deres, eu vou devolver. Eu vou colocar ele na tua obra. E no momento que o país está passando, a nação está passando pela crise, e Deus querendo enviar alguém que restaure a história daquela nação de Israel, ele encontra uma mulher estéril orando: Senhor, me dá um filho, e eu vou colocar ele a teu serviço. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Se você alinhar a tua oração com o coração de Deus, certamente a sua oração será ouvida. Deus deu um filho para Ana, e Ana deu um profeta para Israel. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Esse é um dos segredos da palavra do Senhor. Ana queria algo muito especial, mas ela entendeu na sua angústia, no seu choro, no seu clamor, que para pedir algo, ela não podia pedir algo só para ela, mas ela tinha que pedir algo que fosse da vontade do Senhor. Tiago 4:3, sabe o que nós não recebemos? Está escrito lá: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Jó só foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Jó 42:10 diz: o Senhor, pois, mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele possuía antes. Abraão também só foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa em livrar a nossa nação.
em livrar esse mundo dessa pandemia, em livrar este mundo dessa desgraça que está acontecendo. Mas o Senhor pergunta a cada um de nós, a nossa oração, a oração do meu povo, a oração da minha igreja, a tua oração, está alinhada com o coração de Deus? Meus queridos, em momento de calamidade, é o momento de nós buscarmos ainda mais ao nosso Deus e falarmos: Senhor, fala com cada um de nós. Qual é o teu desejo ao nosso coração? Qual é o teu desejo a essa nação? Usa-nos, Senhor, envia profeta, Senhor. Nós queremos que neste momento a nossa oração seja ouvida, mas não somente a nossa única, exclusiva e egoísta oração. Mas nós queremos, Senhor, que o nosso clamor seja ouvido, para que a nossa nação seja sarada, para que as pessoas sejam restauradas, para que em meio dessa crise que está acontecendo, as pessoas enxerguem primeiramente a crise espiritual que o mundo passa. A crise espiritual é o momento que o Senhor quer nos restaurar. É o momento que o Senhor quer restaurar a tua vida. É o momento que o Senhor quer restaurar a sua igreja. É o momento que o Senhor quer restaurar tantas e tantas pessoas que o deixaram, que o abandonaram. E o Senhor tem pressa. E basta a cada um de nós, como povo do Senhor, levantarmos o nosso clamor e buscarmos ao nosso Deus poderoso, não só por nós, mas por toda a nossa nação. Faça uma oração que gere resultados, e Deus terá uma aliança com você e com toda a tua descendência. Enquanto Ana orava e somente pedia um filho, nada acontecia. Ela orou, chorou e chorou por anos. Quando ela orou e falou: Senhor, eu quero um filho, mas esse filho é para a tua glória. E eu deixo essa pergunta para você, e assim eu já corro para o final da nossa mensagem. As tuas orações estão de acordo com o propósito de Deus? O teu clamor está alinhado com a vontade de Deus? Se não está, comece a pedir a vontade do Senhor. Senhor, eu quero algo para mim, mas eu quero algo que não seja uma bênção só na minha vida, mas que seja a bênção na vida de muita gente. Quando Deus, Ele responde a nossa oração e faz uma aliança, porque a nossa oração, o Senhor quer nos abençoar. O Senhor não quer somente abençoar individualmente, mas o Senhor quer abençoar a tua casa, o teu lar, os teus parentes, a tua família. Quando o Senhor te abençoa, é para que você abençoe a vida de outros. 1 Reis 11:12, depois vocês podem verificar, diz que Deus tinha uma aliança com Davi. E mesmo que Salomão, no final da sua vida, fez tudo de errado, a Bíblia diz que o Senhor se enfurece para ferir Salomão. E levantando-se Deus ali para ferir Salomão, ele lembrou-se da aliança que ele tinha feito com seu pai Davi, e assim não o tocou. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor e pedimos uma bênção na nossa vida, para abençoar a vida de outros, o Senhor faz uma aliança com você, com seus filhos, com a sua casa, com a sua descendência, com todos os seus parentes. Se você se preocupar em ajudar alguém com a bênção que o Senhor trará na sua vida, se você se preocupar nesse momento: Senhor, restaura a minha empresa, restaura minhas finanças. Mas para quê? Eu quero que o Senhor restaure a minha empresa para que eu abençoe outros irmãos. Eu quero que o Senhor restaure as minhas finanças para que eu ajude aquele que tem necessidade. Eu quero que o Senhor restaure o meu lar para que eu possa ser bênção na vida da minha família. Alguns anos atrás, em 2016, eu passei por um momento muito complicado da minha vida. O Senhor levou minha mãe em 2016. E confesso aos irmãos que Dia das Mães é um pouco complicado, às vezes. E eu imaginava, já era obreiro na casa do Senhor, já fazia a obra do Senhor, e imaginava que estava tudo bem. Quando Deus levou minha mãe, que era tão próxima, meu coração se entristeceu,
se angustiou. Meu coração quebrou. Parecia que algo tão forte, tão presente na minha vida foi tirado. Durante algum tempo da minha vida eu orei: Senhor, tira essa tristeza. Entrei em depressão. Por 2 anos fiz tratamento contra a depressão. Tomei remédios e remédios e remédios. Passei em psicólogo, psiquiatras. E cada vez que eu ia no psiquiatra, a situação era pior. Sempre a quantidade de remédios, de antidepressivos, de remédios para dormir aumentava. Mas espera aí. Você não é pastor? Sou, mas não sou super-homem. E aquele momento afligiu muito a minha vida. E eu clamava a Deus e orava. E as coisas não mudavam. E não entendia o porquê que não mudavam. A situação ia de mal a pior. Sempre indo de mal a pior. Até que um dia, algo tão forte falou no meu coração. Deus trouxe uma palavra tão profunda. E naquele momento eu tomei uma decisão. E falei: Senhor, eu quero continuar fazendo a tua obra. Eu quero ser bênção. Porque eu via meus filhos tristes. Minha esposa triste. A família, quando um sofre, todos sofrem. Eu via minha família triste, angustiada, chorando. Eu falei: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou voltar a fazer a tua obra. Eu vou voltar a pregar o Evangelho. Eu vou voltar a dizer que o Senhor é bom. Eu vou ver a minha família. Eu quero que o Senhor me cure para que eu veja a minha família restaurada. E irmãos, e quando nós fazemos uma oração, pedindo não somente por nós, mas por alguém, como Ana fez aquela oração, ela não pediu somente por ela, mas ela pediu para que toda a nação de Israel fosse restaurada. E quando nós fazemos uma oração, não somente, unicamente, exclusivamente por nós, mas que através de nós possa ser todo mundo abençoado, Deus ouve imediatamente a nossa oração. E eu digo para os irmãos, sem sombra de dúvida, encerrando, glorificando o nome do nosso Deus, que de um dia para o outro, o Senhor me curou. Eu acordei um dia curado da depressão. Eu acordei um dia com sorriso de novo no rosto. Eu acordei um dia com o coração alegre novamente, e glorificando a Deus, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Agora eu vejo novamente o sorriso nos meus filhos. Agora eu vejo novamente que eu posso estar na casa do Senhor. Meus queridos, hoje eu ainda lembro da minha mãe. Talvez você esteja lembrando da sua aí. Mas eu lembro, sabendo que ela só chegou primeiro que eu, e que ela está me esperando lá na glória, não é? Eu tenho convicção, e o Senhor me fez lembrar que minha mãe confessou a Cristo, aceitou a Jesus, foi batizada, foi restaurada, e hoje eu lembro com grande alegria de todos os seus ensinamentos, de todos os seus exemplos de vida. Então o Dia das Mães é assim. Talvez você esteja aí triste porque não tem a sua mãe, ou talvez você se sentiu chateado nesse dia por sua mãe estar distante de você nesse tempo de pandemia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor cuida de você, que o Senhor cuida da tua casa, que o Senhor cuida dos seus familiares. Então somente faça a oração de Ana: Senhor, se tu me abençoares, eu vou entregar para ti a tua bênção. Se tu mudares a minha sorte, eu vou mudar a sorte de muita gente. Se tu abrires as portas para a minha empresa, eu vou abrir a porta para muita gente. Se o Senhor abençoar a minha família, eu vou usar a minha família para abençoar muita gente. Se o Senhor abençoar a minha casa, eu vou ofertar, vou entregar na tua presença, eu vou ser bênção na vida de alguém. Meus queridos, quando nós fazemos essa oração, o Senhor a responde prontamente. Creia. Eu queria neste momento convidar você de casa e a todos que estão aqui para se colocar de pé. E nós vamos fazer mais uma oração. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de se dedicar à presença do Senhor. Essa é uma noite de se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eis-nos aqui. Nos abençoa, para que a gente abençoe outros.
Abra as portas, Senhor, para que através de mim as portas sejam abertas na vida de outras pessoas. Nessa noite, que em nome de Jesus, se você tomar um passo de fé diante do Senhor, e colocar diante do Senhor todas as tuas angústias, tristezas, choros, lágrimas, lamentações, entregar tudo diante do Senhor e falar: Senhor, usa tudo isso para a tua glória e para o teu louvor. Usa tudo isso, Senhor, que eu estou passando neste momento, para que em mim seja criado um espírito novo, um espírito renovado, para que os tempos sejam novos na minha vida, e eu faça tempos novos na vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós entregamos, Senhor, essa palavra diante de Ti. Nós abençoamos, Senhor, as famílias que nos assistem, os lares, as casas, Senhor, os irmãos que aqui estão, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa fazer morada no nosso coração, Pai. E que possamos ter um propósito, assim como Ana, Senhor, de abençoar a vida de outros através da nossa vida. Ó Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoe os lares, as casas, os familiares, e que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, entre com profundidade, Senhor, nas questões mais impossíveis, Senhor. Que o Teu Espírito Santo haja com milagre na vida dos meus irmãos, Pai. E que em nome de Jesus, a sua casa seja abençoada, a sua descendência seja abençoada, o seu lar seja abençoado, os teus parentes sejam abençoados, o teu emprego seja abençoado, porque nós queremos, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, ser bênção nas tuas mãos, Senhor. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, te glorificamos e te louvamos nesta noite. Seja bendito o teu nome para sempre. Seja louvado o teu nome para sempre e sempre. Aleluia, amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais uma canção. E você nesse momento pode continuar aí, juntamente conosco, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Aproveite este momento e confesse ao Senhor as suas dores. Confesse ao Senhor as suas dúvidas. Confesse ao Senhor as suas dificuldades. Coloque na mão dele os seus lamentos. Porque assim como ele cuidou de Ana, e um dia ele disse: acabou a sua tristeza, e chegou o tempo da sua vitória. Assim o Senhor diz para ti nessa noite: faça uma oração inteligente, coloque diante das mãos do Senhor a tua vida, e Ele certamente findará esse tempo de tão tribuloso que você tem passado. Certamente, quando toda a nossa nação entender o poder de Deus, e se retratar, e se voltar ao Senhor, ela será curada e abençoada. O nosso problema não se chama coronavírus, nosso problema se chama frieza espiritual. Nós não lutamos somente contra o coronavírus, mas nós temos que lutar contra a mornidão e a frieza do coração de tanta gente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.